E aí, Resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo informativo com atualizações sobre o Recode. Novamente no mês de maio, como tem sido desde dezembro, novas cartas estão chegando a cada mês. Todo mês 10 novas cartas, cartas que não estavam no Recode, ou por serem pouco jogadas, ou por serem cartas ruins mesmo, mas mesmo assim sempre tem algo legal para ver, alguma novidade interessante para um deck. Então vamos falar sobre quais são essas cartas e algumas dicas ou impressões minhas que eu tenho sobre elas. Começando com Contraponto do Caos, um Mildic do Submundo, custo 1, que tem o seguinte efeito: a criatura alvo não pode ganhar tipos elementares. Essa é uma carta do Submundo que tem aquela vertente de remover elementos ou prejudicar os elementos das criaturas do oponente. Tem muitos Mildics que fazem isso e algumas criaturas também, mas como geralmente o Submundo é mais o Burn que come solto, a gente até esquece que essas cartas existem. Essa carta em específico, eu acho que ela interage bem com o Carnaval da Confusão. Imagina só, o Carnaval da Confusão primeiro remove todos os elementos e aí depois troca, depois dá outros elementos baseados no que perdeu. Se você ativa Carnaval da Confusão e depois usa Contraponto do Caos, a criatura perde todos os elementos e não ganha mais nada. Então, enfim, é uma estratégia para essa carta, mas eu não acho que ela vai ver jogo de jeito nenhum, porque decks de submundo não usam Mildic de remover elemento, geralmente é mais o Burn, e decks mistos fazem isso de forma bem melhor. Outra carta que chegou, Malevolent Blast, Estouro Malevolente, Explosão Malevolente, uma carta de ataque de custo 0, dano base 0, dano ar de 0 e que tem o seguinte efeito: se a sua criatura tem ar, ela perde o elemento ar e aí você descarta uma carta e compra outra. Eu sou um defensor de qualquer carta de custo 0. Como eu falei, eu acho elas mais importantes do jogo. Praticamente todo deck usa cartas de custo 0, então quanto mais opções, melhor. E ainda mais essa sendo uma carta de draw. O draw de ataques no jogo é muito bom, muito importante, principalmente para decks que dependem de ataques de custo alto. Então, imaginando, por exemplo, decks de submundo que tem ataque non e o rotar, as duas criaturas têm elemento ar, mas elas nem usam para ataques direito. Então você pode usar essa carta e aí fica mais fácil de comprar um Magma Might, por exemplo, que é uma carta de custo alto, que tem um dano muito bom e um efeito muito bom também. Essa é uma situação específica em que essa carta pode valer a pena. Eu vou tentar encaixar ela em alguns decks meus também, um ou outro deck que pode fazer uso dela. Draw realmente é muito bom. Outra carta que chegou, Maxor's Torch, a Tocha do Maxor. Um equipamento que tem o seguinte efeito: sacrificando a ele mesmo, o oponente escolhe um Marillion ou Minion que controla, e esse ataque vai causar 25 de dano na criatura alvo. Assim, causar 25 de dano é até interessante. O Phoenix Belt é um equipamento que é muito jogado e ele pode causar até 20 de dano, se a criatura equipada tem o elemento fogo. Esse Gear pode causar ainda mais dano, 25, só que é algo específico para uma tribo ou para algum subtipo, que é o Minion, e infelizmente o oponente é que vai escolher ainda o alvo, então não é a criatura que você quer. Essa questão do subtipo e tal, e da tribo, existem até algumas cartas que podem transformar uma criatura do oponente em Marillion. Então, por exemplo, se o oponente não tem nenhum Marillion e nenhum Minion, você pode usar o Vidave para transformar apenas um deles em Marillion, e aí seria o alvo óbvio. Já a The North Range transforma todo mundo em Marillion, e aí o oponente é que escolheu o alvo. Esse é um gear que até causa um dano bastante, dá para você contornar essa limitação da tribo ou do subtipo, mas fazer o oponente escolher o alvo, aí realmente quebra ele. Por algum motivo é uma carta unique, não sei se alguém achou que ela ia ser uma carta tão forte que era melhor deixar só uma cópia por deck, mas não é uma carta muito legal não. Melody of Mirrored Actions, melodia das ações espelhadas, algo assim. Um Mildic genérico de custo 2 que tem o seguinte efeito: você destrói o equipamento de uma criatura engajada. No caso, destrói o equipamento alvo. É uma carta que dá alvo no equipamento e pode destruí-lo. Por ser um Mildic genérico, é um gear rate até interessante, mas existe Surprising Reefs, que é um Mildic genérico também, mais barato,
e que também pode neutralizar um Gear por um turno, virando ele para baixo. A diferença é que o Melody pode destruir de vez o Gear, então não só por um turno, mas até o fim do jogo ou até a criatura ser destruída. Esse Gear não vai dar mais problemas, mas mesmo assim é muito caro, apesar de ser genérico. Se você tiver uma criatura do submundo no time, pode usar algumas opções mais baratas para destruir um Gear, e não só de uma criatura engajada, mas de qualquer um, como o Strain of Ash faz. Mais uma opção, mais uma carta, mas não acho que vai ter tanto destaque não. Mind Clasp. Olha, eu sou defensor de carta ruim, mas essa aí tá difícil de defender, viu? O efeito desse equipamento é que quando uma criatura do oponente reduz alguma disciplina da criatura equipada, esse equipamento causa 5 de dano à criatura engajada alvo. Então, assim, se você estiver enfrentando algum deck totalmente focado em reduzir disciplinas, você vai ter um burn constante, sempre causar 5 de dano na criatura. Mas é algo bem específico, o dano é pouco, apenas 5 de dano, e ainda tem que dar alvo na criatura. Se a criatura ficar inalvejável, então meio que já era. Não é uma boa carta, é um counter bem específico. Você colocar um levitar na sua criatura, sempre que sofrer ataque vai causar esse mesmo dano. Acho que vai ser mais proveitoso. Mirrors of Misplacement. Essa é uma carta interessante, mais um equipamento que chegou e tem o efeito de que quando uma carta de Mildic vai para a pilha de descarte, você pode descartar uma carta e comprar outra. Isso é muito bom porque não funciona somente para seus Mildics, mas também para Mildics do oponente. Então, você tem 6 Mildics na mão, o oponente tem 6. Se esse Gear estiver virado para cima, então sempre que alguém jogar Mildic já vai ter essa parte de comprar cartas, o que já é bom para reciclar e tal, buscar cartas fortes. Quando eu vi essa carta, eu até tirei uma dúvida com a galera do servidor, se eu usasse um Mildic contínuo, como por exemplo o Recurring Rescue, que eu posso jogar diversas e diversas vezes, iria ativar o efeito desse Gear. Só que como esse Mildic ele vai do campo para a mão, ele não vai para o descarte e depois para a mão, aí não funciona. Então você tem uma estratégia de estar sempre ciclando, sempre comprando cartas, reciclando Mildics, não funciona. Mesmo assim é um guia interessante, com certeza interessante. Monophone Mayhem, mais um Mildic genérico que chegou, mais uma opção. Esse também é de custo 2 e tem o seguinte efeito. Escolha uma tribo e criaturas dessa tribo não podem ganhar Mildic Counters. Então ela é meio que algo portátil, digamos, existe o local Skeletal Springs, a fonte dos esqueletos, que impede os Fluidmorphers de ganhar contadores. Monophone Mayhem faz isso a qualquer momento, e para a tribo inteira, não só para um subtipo específico. Claro que esse equipamento também é um ótimo counter contra Fluidmorphs. O local ainda impede que ativem efeitos ou joguem Mildics, mas impedir eles de ganhar contadores já é muito bom, especialmente no primeiro turno do jogo. Então, é uma opção contra Fluidmorphs. Também pode ser uma opção contra o Najarin, que está banido, mas também é uma criatura que se aproveita muito de ganhar contadores. E até mesmo contra Danians. Tem esse Mildic Strain of Infection que está rolando solto. Ele é muito bom para encher 3 contadores em algum Danian, então é uma opção também. Você escolher a tribo Danian e aí já era. Nenhuma criatura da tribo pode ganhar contadores. Mas é um counter bem específico, novamente. Najarin Storer of Song. Então, Mildic do outro mundo, de custo 3, com os seguintes efeitos. Cause 20 de dano na criatura do seu lado do campo de batalha e o controlador da criatura descarta um Mildic aleatório da mão. Então agora, Burn do outro mundo é real. Nem tanto, né? Esse Mildic é bem caro, custo 3. Até para outro mundo é um Mildic bem caro. Causa a mesma coisa que um Cannon of Casualty e só pode ser em criaturas do seu lado. Não é uma criatura suporte que está lá atrás. Se a criatura estiver engajada do lado do oponente também não funciona. É um alvo, um burn bem específico. A parte de fazer o oponente descartar um Mildic aleatório até que é bom também. É um tipo de efeito que é legal no Chaotic, mas compensa muito não. Na minha opinião, não compensa tanto assim. Rhythms of Rage, Ritmos da Ira ou da Fúria. Um Mildic Danian, chegou suporte para Danian também. Custo 2 com os seguintes efeitos.
O Mandíbula Alvo ganha Outperform Coragem 5. Se estiver infectado, ganha Terra 5. E se Raiva estiver ativa, também ganha 15 de energia. É um Music interessante, é um suporte legal. Claro que os Mandíbulas são os principais lutadores da tribo Danian, isso é indiscutível. Então eles ganham um bônus de ataque, no caso Terra 5 e Coragem 5, e com Raiva ativa ainda ganham 15 de energia, que é a mesma coisa que o Domestic Hive In consegue fazer. No caso, aumenta 20. Aí esse Music agora é um pouco mais caro, aumenta 15 e ainda aumenta o dano de ataque, podendo causar até mais 10 de dano em algum ataque. É interessante, não sei o quanto que essa carta vai substituir o Domestic. Geralmente decks de Minion tem as rainhas, Ilexia e Azil, e elas têm contadores de sobra, então pode ser uma opção legal, pode ser algo interessante para jogar em decks de Danian Compost. Tirbalin, essa é a última carta que chegou, um Fluid Morph e uma Hylian, com status não tão legais. Na verdade, essa é a primeira criatura que vem nesse pacote, né? Só veio ela de criatura, eu acho. Só tem uma sabedoria alta, até que bem alta, nenhum contador e elemento água, como todo uma Hylian, energia baixinha e os seguintes efeitos. Além de ser um Fluid Morph, pagando 2 contadores, o ataque alvo conta como um ataque de água, que é um suporte legal para outras criaturas Fluid Morph, caso não atacou com algum golpe de água, e pagando 6 contadores, o ataque de água alvo também vai causar 0 de dano. Não dá para usar os dois efeitos ao mesmo tempo, você transformar um ataque em água e depois fazer ele causar 0 de dano, porque tem que resolver a primeira habilidade para a segunda poder ter um alvo válido, então não tem como fazer. Essa carta também é leal, e assim, essa habilidade que custa 6 é uma habilidade bem cara para ter um Melody of Mirage, mas sei lá, se você usar no local certo, fazer com que todos os ataques contem como ataques de água, funciona. Funciona contra qualquer deck, mas é algo específico. Definitivamente tem Fluid Morphers bem melhores, especialmente em decks leais, e a carta chegou. Tá aí para quem quiser jogar, chegou mais uma carta. E essas são as atualizações, cartas novas que chegaram. Eu gostei muito do Malevolent, o resto deixou até um pouco a desejar. Rhythms of Rage também é legal, quem sabe pode ganhar espaço em alguns decks aí. E é isso, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Qualquer atualização de novas cartas ou banlist vou estar postando por aqui. Ainda estou aguardando algumas cartas mais legais, mais jogáveis para chegar, mas é isso. Deixa o like, vem para o nosso Discord e se inscreve no canal. E é isso aí, até o próximo vídeo.